Exalc, 120 anos. Neste dia 3 de junho de 2021, a Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, uma das unidades criadoras da Universidade de São Paulo, USP, celebra mais um ano de fundação. Que orgulho exaltar essa data simbólica! Que alegria revigorar o legado de Luiz Vicente de Souza Queiroz. Esta solenidade virtual irá contemplar os registros históricos acadêmicos da instituição, homenagear entidades aniversariantes, promover lançamentos, realizar inaugurações e anunciar revitalizações de espaços. E, ao final desta cerimônia, contaremos com as saudações de autoridades parceiras. Ouviremos o Hino Nacional Brasileiro. Ouvir a noite,
Iniciaremos a cerimônia com os pronunciamentos do prefeito do município de Piracicaba, Luciano Almeida, do diretor da Exalc, professor Durval Dourado Neto, e do magnífico reitor da USP, professor Vahan Agopian. Olá, hoje eu estou vindo aqui para falar da Exalc, né? São 120 anos de história que se confunde com a própria história de Piracicaba. Então eu queria hoje parabenizar a Exalc por tudo que ela é, por tudo que ela fez e por tudo que ela ainda vai fazer pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, né? Uma das universidades referências mundial, com um celeiro, né, de geração de riqueza para esse país, com pessoas de altíssimo padrão. Nós temos orgulho, inclusive, de na nossa equipe de trabalho termos 2 professores da Exalc, né, cedidos por essa instituição, e eu aqui já aproveito para agradecer mais uma vez essa iniciativa. Dizer que somos parceiros, estamos aqui para consolidar, se tudo correr bem, nossa região como centro de inovação na área da agricultura e da agronomia. E aí é um projeto que nós estamos fazendo a 3 mãos, né, juntamente com a Exalc e com o Ministério da Agricultura e também com a parceria da Secretaria Estadual. A ideia é consolidar o nosso parque tecnológico, todas as estruturas de P&D que nós temos no nosso município, para geração de inovação, de trazer empresas de base tecnológica. Esse vai ser o nosso objetivo para os próximos anos. Eu acho que esse vai ser a nova etapa da Exalc no futuro. A gente consolidar Piracicaba e região como um centro de excelência em inovação e, a partir daí, ser a base do desenvolvimento tecnológico que tanto consolida o Brasil como o produtor número 1, né, de produtos agrícolas, de produtos pecuários, com a excelência que nós temos. Isso é graças a toda a Exalc, todos os exalquianos, né, a essa história linda de 120 anos que remete a esse desenvolvimento tão bonito que contribuiu não só para a Exalc, mas também para Piracicaba. Parabéns, Exalc, e que esperamos daqui a 120 anos estar falando de uma nova etapa dessa grande universidade. Senhoras e senhores, boa tarde. Este evento tem por finalidade celebrar o aniversário de 120 anos da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, bem como apresentar à sociedade brasileira o resultado da primeira fase do ciclo da Cátedra Luiz de Queiroz, cujo destaque é a edição de 2 livros, sendo um de seus editores o terceiro titular, o ex-ministro Alisson Paulinelli. Contaremos também com a manifestação do magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor Vahan Agopian, e do vice-reitor Antônio Carlos Hernandes, bem como dos dirigentes que tanto contribuem e contribuíram para a nossa instituição, tais como os professores João Lúcio de Azevedo, Evaristo Mazabal Neves, Júlio Marcos Filho, José Roberto Postari Parra, Antônio Roque Deschen, José Vicente Caixeta Filho e Luiz Gustavo Núcio. Este ano temos um forte apelo histórico para a nossa comunidade. Nossos relevantes símbolos, como o edifício central, o parque e todo o conjunto arquitetônico que compõe nossa instituição, celebram datas significativas de uma solidez que nos inspira. Em outubro, na próxima Semana Luiz de Queiroz, estaremos preparando uma expressiva homenagem à Dona Hermelinda Ottoni de Souza Queiroz, cujo reconhecimento será uma estátua que ficará locada no Jardim de Rosas, enaltecendo a importância e o empreendedorismo da mulher no agro. Um justo reconhecimento à força feminina, reiterada expressivamente desde sua primeira engenheira agrônoma, Veridiana Vitória Rossetti, em 1937, e que vem se intensificando mais recentemente. Valorizamos nossos símbolos, mas não deixamos de nos preocupar com o futuro, revitalizando
e atualizando estruturas ou mesmo adequando nossa identidade visual. Hoje, completamos 120 anos. Continuamos ainda com a situação mundial que foge totalmente ao nosso controle, em virtude da pandemia do coronavírus, Covid-19. Foi um ano difícil, mas procuramos manter nosso ambiente adequado às rotinas dos alunos de graduação e pós-graduação, com aulas e trabalhos de forma remota, além de diversos cursos de extensão disponibilizados aos nossos colaboradores. Destacamos, nesses 120 anos, a formação de 16.480 bacharéis e 10.518 mestres e doutores. A Exalc e o Sena, por intermédio da FEALC, além de outros parceiros envolvidos, continuam fazendo diagnósticos da Covid-19. A manutenção do desenvolvimento de pesquisas também observa cuidados que preservam a saúde. Foram asseguradas as orientações relativas à jornada de trabalho de servidores técnicos e administrativos. Ainda, dentro do contexto da pandemia, tentamos minimizar os prejuízos causados pelas dificuldades de rotinas administrativas, concentrando os esforços de manutenção e criação de infraestrutura. Com o apoio da Reitoria da Universidade de São Paulo, estamos concluindo obras relevantes no campus Luiz de Queiroz. Primeiro, reformulação da entrada principal e resgate do portal monumental da Exalc, um sonho realizado com apoio do vice-reitor Hernandes, bem como da Prefeitura do campus Luiz de Queiroz, em nome do qual agradeço o professor Roberto Arruda. Em consonância com a revitalização do saguão de entrada do prédio principal, que conta com o software Exalc, a poesia do ex-ministro Roberto Rodrigues e os 2 quadros do professor Klaus Reichert, que simbolizam a relação com a sociedade. Segundo, implantação de infraestrutura de rede lógica e de telecomunicações, bem como novas redes de água e de esgoto que há muito tempo necessitam melhorias. Terceiro, iniciativas que visam a regularização ambiental, finalização do termo de ajuste de conduta, regularização e georreferenciamento da área do campus, junção das escrituras existentes, otimização do espaço físico do campus Luiz de Queiroz, visando a melhoria do uso da área comum, como a construção de ciclovias, melhoria do acesso e da mobilidade nos edifícios, construção de bolsões de estacionamento e mudança no trânsito de veículos e pedestres, entre outras iniciativas. Essas obras, cerca de 20 milhões de reais e iniciativas, foram consideradas obras que simbolizam uma nova era à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo, possibilitando desde a melhoria da segurança no campus Luiz de Queiroz, melhoria no ensino de graduação e de pós-graduação, com a utilização de tecnologia digital, melhoria da infraestrutura de pesquisa, agricultura digital, viabilizando o desenvolvimento de trabalho que atenda as atuais demandas da sociedade nas áreas de software e de hardware, como IoT, Internet das Coisas, inteligência artificial, organização de banco de dados nas nuvens e algoritmos inteligentes que otimizam os recursos naturais, viabilizando o desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável, além do apoio às atividades de extensão universitária. Enfim, todas essas iniciativas visam viabilizar a consolidação da liderança da Exalc em nível nacional e internacional. Como esforço da inserção da Exalc no cenário internacional, contamos com a inauguração do Centro de Inovação para a Agricultura Brasil-China, além da proposta de um acordo internacional para a realização com a China de um programa de dupla titulação em nível de mestrado. Enfim, não poderíamos deixar de registrar nossa emoção em mais um aniversário. Formamos no campus de Piracicaba
4 unidades coesas em uma equipe que, apesar das limitações do momento enfrentado, prossegue na missão de Luiz de Queiroz para que as demandas da sociedade possam ser plenamente atendidas. Parabéns, Exalc, pelo seu 120º aniversário. Senhoras e senhores, que felicidade! Estamos comemorando os 120 anos da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Queria cumprimentar as autoridades que nos honram com a sua presença, quero cumprimentar os dirigentes da universidade aqui também presentes, em nome do nosso vice-reitor Antônio Carlos Hernandes. Quero cumprimentar a comunidade da Exalc, os alunos de graduação, pós-graduação, extensão, os docentes, os servidores técnicos e administrativos, os servidores aposentados, os docentes aposentados, enfim, toda essa comunidade que faz a Exalc a potência que ela é. Quero cumprimentar essa comunidade toda em nome do professor Durval Dourado Neto e do João Roberto Spotti Lopes, respectivamente diretor e vice-diretor da unidade. Eu quero agradecer também a todos e a todas que estão nos assistindo, estão nos acompanhando através das redes virtuais. Nós temos dificuldades, realmente, nós não podemos ter essa festa que deveria ser presencial, com todos nós nos congratulando entre si, mas, sendo virtual, há uma possibilidade de um maior número de pessoas nos acompanharem, maior número de participantes fazerem presença nesse evento. Eu quero também agradecer e parabenizar os organizadores, os patrocinadores que tornaram essa semana de eventos, esses vários eventos concatenados viável. Não vou repetir a história, não vou repetir os brilhos que essa instituição tem, mas eu acho que é importante relembrar alguns tópicos. Inicialmente, todos nós sabemos que o Brasil teve uma educação tardia, bem diferente da América Espanhola. E nessa educação tardia, quando nós temos uma instituição como a Exalc completando 120 anos, é um grande feito. Lembrem-se, a ousadia, até a visão dos nossos criadores em 1901, fundar uma escola de agricultura, que depois se tornou uma escola superior. Que arrojo, que visão de futuro que esses senhores tinham naquela época. E lembrando que no estado de São Paulo nós tínhamos somente 3 outras instituições de nível superior. A Faculdade de Direito, a Escola Politécnica na área de Engenharia, que inclusive tinha algumas coisas na área agrícola, e uma faculdade que estava se organizando em odontologia e farmácia. Naquela época ainda nem falava-se de odontologia. E criou-se em Piracicaba uma instituição para estudar, para formar profissionais que entendessem de agricultura, a agronomia. Foi um grande arrojo, uma grande iniciativa e, vamos dizer, uma visão que foi muito, muito avançada para aquela época dentro do nosso país. E nós não estamos somente comemorando 120 anos da instituição. Nós temos que comemorar que, após 120 anos, a Exalc é uma das 5 melhores instituições de ensino de agronomia do mundo. Isso é fantástico. Isso é uma marca muito importante. E graças a esse tipo de instituição que nós conseguimos ter um agronegócio no país bastante pujante. O impacto que a instituição teve na sociedade foi maravilhoso, foi realmente brilhante. Eu queria também lembrar
a grande responsabilidade que nós, gestores, temos no momento. A nossa responsabilidade é manter e sempre aprimorar a qualidade das nossas atividades. Portanto, uma tarefa contínua, incessante. E quando nós temos uma instituição como a Exalc, considerada uma das 5 melhores do mundo na área agrícola, a tarefa é bem difícil e nós temos que tomar este cuidado. Mas é nossa obrigação. É obrigação da universidade para com a sociedade que a mantém. Então, meus amigos, minhas amigas, parabéns. Parabéns pelo aniversário, parabéns pela contribuição que a Exalc deu no desenvolvimento do agronegócio no nosso país. É um orgulho para a Universidade de São Paulo, orgulho para a comunidade exalquiana, mas orgulho do Brasil. O Brasil que está se beneficiando dessa joia da coroa, que é a nossa Exalc. Portanto, temos que ter orgulho do passado, que estamos comemorando hoje, do presente, pelo que a Exalc representa para o nosso país, e temos que nos dedicar para que no futuro nós continuemos tendo orgulho dessa instituição. Parabéns a todos, boas festividades, e eu espero que nos próximos anos possamos voltar a ter aquelas festas maravilhosas que a Exalc organiza em Piracicaba. Muito obrigado. A Exalc completa 120 anos com uma nova abordagem de sua identidade visual. A concepção é de Dorinho Bastos, professor livre-docente do Departamento de Publicidade, Relações Públicas e Turismo da Escola de Comunicações e Artes da USP. Preservar e valorizar a deusa Ceres, deusa da agricultura e da fertilidade da terra, foi o princípio fundamental neste trabalho. E na busca de atualizar, sem perder detalhes marcantes de uma história de sucesso, o desenho da deusa, apresentado no novo símbolo, teve como inspiração a imagem criada em 1972 pelo artista Álvaro Paulo Sega, que se inspirou na deusa Ceres, feita pelo artista José Wost Rodrigues em 1935. Quanto à sigla Exalc, que possui autorreconhecimento nacional e internacional, tanto na comunidade acadêmica como fora dela, essa cresce visualmente na nova proposta. A nova identidade visual, que passa a ser utilizada por toda a comunidade acadêmica e administrativa a partir deste 3 de junho de 2021, traduz as características e o pioneirismo presentes na trajetória desta escola. Durante os últimos anos, a Exalc sentiu a necessidade de apresentar uma nova aplicação gráfica de sua identidade visual, com traçado contemporâneo conforme orientações técnicas da USP. Uma comissão responsável pela identidade visual foi instituída pela diretoria da Exalc, com a grande responsabilidade de valorizar toda a simbologia histórica, mas também atenta ao universo dos diferentes públicos e mercados com quem nos relacionamos. O resultado, aprovado por comissões internas e externas, vem agora a público com a missão de fortalecer e divulgar a trajetória de uma instituição que se renova sem perder suas raízes. Seguimos com as palavras do vice-reitor da USP, professor Antônio Carlos Hernandes. Olá a todos, uma satisfação muito grande estar aqui no campus da Exalc novamente, nesse dia que é um dia extremamente importante
para essa escola, em que nós vamos realizar algumas inaugurações. Particularmente hoje vamos fazer a inauguração da revitalização do portal monumental do campus, uma obra que está inserida dentro de um trabalho que estamos desenvolvendo na Universidade de São Paulo, que é de revitalizar as entradas dos campi. O portal monumental é uma referência não só para o campus da Exalc, mas também para a cidade de Piracicaba. Então, é uma satisfação muito grande poder estar aqui nesse dia em que vamos fazer essa inauguração. Também teremos outras obras em que serão entregues a readequação do saguão aqui do prédio central, uma obra importante e muito antiga e demandada aqui pela própria escola, ampliação e modernização da rede lógica, a rede de água e esgoto do próprio campus, toda refeita. E também teremos a inauguração do China Brazil Agricultural Innovation Center, todas no dia de hoje. Mais importante do que isso, nós estamos comemorando mais uma data extremamente importante para a escola, que são os seus 120 anos. Essa escola, uma das fundadoras, parte das unidades fundadoras da Universidade de São Paulo, e que vem desenvolvendo um trabalho muito grande, como sempre foi exaltado aqui nos diferentes momentos, não só para a economia do Estado de São Paulo, para a economia do país e para a formação de recursos humanos, especialmente para atender a demanda do agronegócio, seja ele para o Estado de São Paulo, para o Brasil ou para o exterior. Então é fundamental que nós todos possamos, aqui reunidos, exaltar o trabalho realizado ao longo desses 120 anos, mas principalmente energizar os mais novos para que a Exalc continue sendo essa fonte de referência para o país, especialmente na formação de pessoas para o agronegócio. Parabéns à Exalc, parabéns a todos, parabéns aos professores, aos servidores, aos alunos, a todos que compõem a comunidade da Exalc e que possamos ter muito mais anos à frente de sucesso. Muito obrigado. O resgate da entrada principal do Parque Felipe Westin Cabral de Vasconcelos celebra os 120 anos da Exalc. A edificação foi idealizada no final da década de 1950 pelo professor Orlando Carneiro, com a proposta de valorizar o parque. O pórtico ocupa uma área útil de 57 metros quadrados, tem o barrado revestido em pedra miracema e na parte superior foram assentadas pedras São Tomé em forma de filetes. Com uma simples adaptação do sistema viário do campus Luiz de Queiroz e com o apoio da Prefeitura do município de Piracicaba e da Reitoria da Universidade de São Paulo, a partir do programa de revitalização das entradas dos diferentes campi da USP, coordenada pelo vice-reitor Antônio Carlos Hernandes, a diretoria da Exalc tem a satisfação de disponibilizar à comunidade exalquiana e à cidade de Piracicaba a entrada pelo traçado original da Fazenda São João da Montanha, resgatando assim o portal monumental da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. Seguimos a cerimônia acompanhando o vídeo produzido pela Prefeitura do campus USP Luiz de Queiroz. Na passagem do século XIX para o XX, começa a ser desenhada a história da Exalc. Em 1891, Luiz Vicente de Souza Queiroz arrematou a fazenda São João da Montanha e fincou ali a sua semente maior, uma escola para formar agrônomos. De um rio que deu nome à cidade de Piracicaba, eram tempos saudosos,
gloriosos. Professores, funcionários e os assim chamados estudantes da escola agrícola ali chegavam de bonde. O portal da escola somente passou a existir a partir de 1958. E assim o tempo absorveu aquela escola e nos devolveu outra. A Exalc. O Campus Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo. O antigo deu lugar ao novo, e do atual o retorno à sua origem em pleno século XXI. Hoje retomamos a nossa identidade, a nossa essência, o traçado e formas originais, porém moderno. O resgate da entrada principal do Parque Felipe Westin Cabral de Vasconcelos, o portal monumental de acesso, celebra o aniversário da Exalc USP, que completa 120 anos. Uma obra de adequação do sistema viário do Campus Luiz de Queiroz, que valoriza o seu paisagismo, permite maior controle de acesso, está adequada à mobilidade urbana e que nos remete à antiga entrada do parque. Ah, essa nossa Exalc sempre nos surpreende. Anunciamos os pronunciamentos do vice-reitor da USP, professor Antônio Carlos Hernandes, e do prefeito do campus USP Luiz de Queiroz, professor Roberto Arruda de Souza Lima. Uma satisfação estar aqui e ver a obra concluída. Tivemos a oportunidade de acompanhar desde o início cada passo dessa obra, que traz não só para o campus, como para a cidade de Piracicaba, uma nova referência do ponto de vista de visitação. O campus, o prédio central por si só, já é um prédio que traz as pessoas para conhecer o campus da Exalc, o campus da Universidade de São Paulo, e o portal monumental, revitalizado agora, passa a ser uma referência adicional, uma vez que nós conseguimos, num curto espaço de tempo, fazer essa grande obra que mexeu com todo o entorno e não somente com a revitalização do portal. É importante as pessoas saberem, nesse momento em que se comemora 120 anos, que o portal teve o início das suas atividades no ano de 1957, 1958, o que faz com que ele passe a ser também um daqueles prédios ou edifícios da universidade que nós temos que cuidar para que ele se mantenha dessa forma. Então que todos da comunidade, seja ela da USP ou fora da USP, possam aproveitar mais essa obra que é entregue nesse momento. Olá a todos, é um grande prazer estar aqui nessa comemoração dos 120 anos da Exalc. E dentro das comemorações a gente está tendo a oportunidade também de entregar para a nossa escola uma série de obras importantes. Nós temos aqui no fundo o portal, sendo resgatado toda a história dessa entrada monumental, que feito por um professor aqui da Exalc mesmo, o professor Orlando Carneiro. Atrás do portal nós temos a praça, onde tem a Casa do Estudante, a Casa da Guarda, a Casa da Série da DEALC, todas reformadas, tudo com uma grande preocupação com sustentabilidade, que é o mote nosso para enfrentar o nosso futuro. Então a gente tem a preocupação com ciclovias sendo construídas aqui na frente, hoje toda a parte de água sendo uma rede nova instalada. Nós perdíamos 50% da água no campus, hoje a gente está com toda a instalação nova de água, de esgoto, de TI, internet 100 vezes mais rápida. Tudo isso para que, acabando a pandemia, todos possam retornar ao campus e participar desses outros 120 anos que virão pela frente. 120 anos passados, grande glória que nós passamos, e agora a gente está se preparando sempre para enfrentar o futuro, mas sempre tendo em mente
toda a glória, toda a tradição do passado que tanto nos honram. Então, parabéns, Exalc, por esse aniversário e que muitos outros venham pela frente. O saguão principal do edifício central passou por uma readequação e será reaberto ao público. No local, encontram-se expressões artísticas de ex-alunos que sempre valorizaram a instituição que os acolheu. Além do mobiliário ali arranjado, o espaço agora abriga 2 aquarelas do artista piracicabano Klaus Reichert, retratando o portal monumental da Exalc. O recinto expõe ainda o poema do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, intitulado Portal da Exalc. Professor Klaus Reichert comenta como surgiu a ideia da produção dessas novas aquarelas. A ciência e a arte sempre andaram juntas. Como já dissera Camões nos Lusíadas, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar engenho e arte. Ciência se aprende, mas para o desenho e a pintura é preciso nascer com um certo dom. Desde criança me encantei por pintar aquarelas, mas foi nos anos de 90, depois de muito viajar, que me dediquei a mais esse hobby, a ponto de que a minha primeira exposição ter ocorrido nos espaços do Museu Luiz de Queiroz, aqui na Exalc. A motivação ocorreu da brilhante ideia do nosso diretor, professor Durval Dourado Neto, que nesta festividade dos 120 anos da fundação da Exalc, abrir o portal monumental como entrada principal de nossa escola. A primeira aquarela aqui exposta simboliza como a comunidade olha para a Exalc de fora para dentro. Com o portal emoldurando o busto de Luiz de Queiroz, com o prédio central no fundo, e dando valor para a enorme contribuição dessa instituição para o desenvolvimento da agricultura brasileira, tanto em ciência e extensão, como na formação de um exército de agrônomos tão atuantes em nosso país. A segunda aquarela é uma visão de dentro para fora, que simboliza como a Exalc sempre olhou para a comunidade e se preocupou com as questões nacionais e internacionais. Não cabe aqui enumerar todas as contribuições para o desenvolvimento da agricultura brasileira. Quanto ao fato delas estarem expostas no saguão do prédio principal da Exalc, vejo como uma honra. Me aposentei em 2002, após 37 anos de devoção a essa escola. E ainda hoje, como professor sênior do Sena e professor do curso de pós-graduação de fitotecnia da Exalc, continuo orientando alunos. É, portanto, uma honra ter as minhas telas expostas nesse saguão, que também, por iniciativa do nosso diretor, depois de muito tempo fica aberto como entrada principal para a casa de Luiz de Queiroz. Com participação especial de um egresso da Exalc, Neumann Simões, F70, ouviremos o poema do ex-ministro Roberto Rodrigues, Portal da Exalc. De Roberto Rodrigues, Portal da Exalc. Quem chegar sem conhecer, extasiado ficará no portal. Ao ver a arquitetura solene do nosso prédio central, acreditará que toda a escola cabe naquela construção monumental. A imponência do edifício, fronteiriço ao gramado, impactará o visitante que ficará apaixonado. E seu coração, ante a beleza, palpitará encantado. Não imaginará nem de leve que ali só se abriga a gestão, enquanto em múltiplos prédios armados por aquele chão se cultiva o conhecimento, do bom ensino à inspiração.
parado ali no portal, obra de Orlando Carneiro, formado na Politécnica e exímio engenheiro, sentirá, seja quem for, orgulho de ser brasileiro. Ao seguir em frente e no parque soberbo adentrar, saberá que em todas as áreas da escola por visitar é onde se constrói o saber, do qual se respira o ar. E o saber acumulado nesse templo de ciência, por mais de século vivido por mestres de sapiência, conferiu ao nosso agro o máximo de eficiência. Caminhando pelo parque batizado Felipe Vestim, reconhecerá que a cultura, gerada em estudos sem fim, transformou o Brasil rural em potência, chamada assim. Quem vai então pela Exalc, fica logo com essa certeza. Mas quem está lá dentro e do portal vê a beleza, sabe que lá fora passa poderosa correnteza. É a concorrência acirrada do comércio global. Uma guerra que venceremos cuidando da água, do ar e da terra. E acima de tudo, cumprindo a missão vitoriosa que a nossa história já encerra. Em outubro de 2018, estiveram na Exalc representantes da China Agricultural University, CAU, e da Hainan University, instituição que tem investido no ensino e pesquisa de agricultura tropical. A expertise da Exalc nessa área despertou o interesse das instituições chinesas, que assinaram com a Exalc o acordo para a implantação do Centro de Inovação para a Agricultura China-Brasil. A troca de conhecimento com os asiáticos prevê o intercâmbio de chineses e brasileiros com a finalidade de realizarem projetos em conjunto de maneira a fomentar estudos sobre o tema. A partir desse acordo, a Exalc instala em 2021 o Centro de Inovação para a Agricultura China-Brasil, que apresenta as pesquisas bilaterais em agricultura tropical. Bom, aqui nós estamos visitando agora o que vai ser um espaço de formação interdisciplinar para os alunos de graduação, uma iniciativa extremamente importante, e também um espaço de pesquisa ligado com o programa junto com a China, o Centro de Inovação Brasil-China. Com isso, a universidade vai conseguir dar um passo importante na formação dos alunos em agricultura, especialmente agricultura digital. É uma obra muito importante para todos nós. Em outubro de 2018, foi instalada na entrada da Exalc uma estátua em tamanho natural do doador da fazenda São João da Montanha, Luiz Vicente de Souza Queiroz, que doou as terras com a condição que nela fosse construída uma escola agrícola. Mas nada disso seria possível se sua esposa, senhora Ermelinda Ottoni de Souza Queiroz, não compartilhasse desse sonho. Conhecida como mulher séria, piedosa, exemplar e de temperamento independente, em 1901, quando Luiz de Queiroz já havia falecido, Dona Ermelinda conclui e valida oficialmente aquele que fora o sonho do casal empreendedor, inaugurando a escola. Para reconhecer, nas origens da instituição, o engajamento da esposa de Luiz de Queiroz, a qual participava de reuniões de negócios com o marido, mostrando-se austera, perspicaz e determinada, atributos arrojados perante a época em que viveu, os dirigentes da Exalc estão revitalizando o Jardim Francês para acolher a estátua em tamanho natural da senhora Ermelinda Ottoni de Souza Queiroz. A instalação ocorrerá durante a Semana Luiz de Queiroz, em outubro de 2021.
Certamente, o local passará a ser roteiro cultural e expositivo do campus Luiz de Queiroz. Seguimos com uma apresentação musical sob coordenação da maestrina Cíntia Pinotti. A música Maria Maria. Os intérpretes Grupo Vocal Luiz de Queiroz. Professora Tissai Silmui, vice-diretora do Centro de Energia Nuclear na Agricultura SENA, segue a cerimônia com seu pronunciamento. Quero me juntar às festividades comemorativas e parabenizar a diretoria e toda a comunidade exalquiana, docentes, servidores e alunos pelos 120 anos da nossa Exalc. Em uma primeira reflexão, quero destacar que as realizações do Centro de Energia Nuclear na Agricultura só foram possíveis quando, já em 1966, professores visionários da Exalc inovaram e construíram este centro, que tem sido parceiro da Exalc em ensino, pesquisa e extensão. Por isso, é com extrema satisfação e alegria que estamos festejando esta data tão especial. Em outra reflexão, vemos como essa parceria tem sido frutífera, tanto para inovar com inúmeras startups desenvolvidos com nossos jovens egressos e que têm abrigo em nosso campus.
As parcerias também têm evoluído em serviços para a comunidade do campus do agronegócio e para a cidade de Piracicaba, como, por exemplo, os testes para a Covid-19 com diagnósticos surpreendentemente rápidos. Essa interação tem sido crescente de forma que a Exalc pode sempre contar com o Instituto Irmão, que está presente para novos desafios, junto com ela, com qualidade e harmonia. Em nome do SENA, quero desejar a nossa Exalc querida parabéns pelos 120 anos. Mesmo com a pandemia, a USP não parou e os investimentos em ações estruturais no campus Luiz de Queiroz conferem mais qualidade nos serviços prestados à comunidade. São obras que abrangem novos sistemas de água, irrigação, esgoto e moderna rede lógica de cabeamento de fibra ótica, elevando ainda mais a qualidade de acesso à internet para todos. As obras na rede de esgoto estão concluídas e em janeiro de 2022 está prevista a conclusão integral da substituição e adequação das redes e sistemas de captação, tratamento e distribuição de águas tratadas e de irrigação e execução de infraestrutura para redes de telecomunicações para o campus Luiz de Queiroz. Olá a todos, é com grande prazer que eu venho fazer uma saudação à Exalc como parte das comemorações dos seus 120 anos. A Exalc é uma instituição de enorme importância nacional e internacional, tem contribuído para a melhoria da sociedade brasileira e para a população mundial há muito tempo, e é com muito orgulho que eu faço parte do corpo docente dessa universidade. Eu conheci a Exalc nos anos 80, quando eu entrei por acaso com um ônibus que estava circulando na cidade dentro do campus e fiquei absolutamente maravilhado e impressionado com a beleza do campus e também com a ideia de que existia em Piracicaba um centro de excelência tão importante quanto a Exalc. Tive a oportunidade de estudar nessa instituição, fazendo curso de agronomia, e depois me tornei docente. Eu sou professor associado do Departamento de Genética. Nos últimos anos, eu tenho trabalhado também como dirigente do Centro de Tecnologia da Informação, Luiz de Queiroz, onde eu trabalho com a parte de TI, relacionada à Superintendência de Tecnologia da Informação da USP. Temos trabalhado em alguns projetos de melhoria da infraestrutura, desenvolvimento de sistemas e obras de rede lógica para melhoria da conectividade de todo o campus, o que é uma grande satisfação, visto que a Exalc oferece um serviço de alta qualidade e de alta relevância para toda a comunidade. Assim sendo, desejo a todos muitas felicidades, parabenizo novamente a Exalc por uma data tão relevante, tão importante, e desejo que a gente continue sempre trabalhando e cumprindo a nossa obrigação e as nossas missões institucionais de melhorar cada vez mais a nossa querida Exalc. Muito obrigado. O terceiro titular da Cátedra Luiz de Queiroz, ex-ministro Alisson Paulinelli, cuja posse aconteceu em 3 de junho de 2020 para um ciclo anual, foi reconduzido para novo ciclo até 2 de junho de 2022. Ao final do primeiro ciclo como terceiro catedrático, aos 120 anos da Exalc, apresenta 2 publicações. A primeira, Diferentes abordagens sobre agricultura irrigada no Brasil, História, Política Pública, Economia e Recurso Hídrico. E a segunda, Diferentes abordagens sobre agricultura irrigada no Brasil, Técnica e Cultura. As publicações nasceram a partir da aproximação intelectual entre o terceiro titular da Cátedra Luiz de Queiroz, Alisson Paulinelli, o diretor da Exalc, professor Durval Dourado Neto, e o professor da Universidade Federal de Viçosa e atual presidente da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, Everardo Chartuni Mantovani, que assinam como editores dessas 2 obras de relevância técnica e acadêmica. As cátedras ressurgiram na Universidade de São Paulo no começo da década passada. E foi uma iniciativa vitoriosa
em que nós estávamos criando uma certa instituindo formalmente uma certa organização em que nós convidamos uma autoridade de fora da universidade para compartilhar conosco a sua experiência e durante um ano interagir com os nossos alunos e docentes num tema de interesse nacional. Nós estamos interagindo com a sociedade através desse catedrático. E esse catedrático não precisa ser necessariamente um acadêmico. Pode ser um político, um grande empresário, uma grande figura pública do nosso país ou do exterior. E a Cátedra Luiz de Queiroz, que surgiu em 2017, trata dos sistemas agropecuários integrados. Então, estamos dando uma oportunidade, principalmente aos nossos alunos de graduação e pós-graduação, para terem uma visão diferente da que os seus professores transmitem. É uma oportunidade ímpar. Beneficia-se, sem dúvida, a universidade e beneficia-se também o país, porque o resultado desse trabalho, dessa cátedra, geralmente é um artigo, é uma produção, são resultados muito bem definidos e normalmente transmitidos e repassados para as políticas públicas. E o terceiro catedrático é o engenheiro agrônomo Alisson Paulinelli, nosso ministro, não vou entrar em detalhes, o currículo dispensa a apresentação, e como belo trabalho que desenvolveu nesse último ano, nós temos o resultado traduzido em 2 livros sobre diferentes abordagens sobre a agricultura irrigada no Brasil. Um livro tratando mais aspectos históricos e econômicos e outros aspectos técnicos. Muito obrigado, ministro, muito obrigado pela sua dedicação, muito obrigado pelo trabalho que o senhor produziu, que certamente, não somente para os nossos alunos, mas certamente para o Brasil, é muito importante, será muito importante. Parabéns à Exalc por ter escolhido uma personalidade como o nosso ministro Alisson Paulinelli. Parabéns à Exalc que se aproveitou dos conhecimentos dessa autoridade no assunto e parabéns aos alunos que acompanharam esse trabalho. Ministro Alisson Paulinelli, muito obrigado, reforço meus agradecimentos como reitor da Universidade de São Paulo e como cidadão brasileiro que vai receber esse resultado dos seus estudos para podermos reforçar ainda mais a vitoriosa agroindústria e o agronegócio do nosso país. Muito obrigado. É com imenso prazer que estamos lançando pela terceira Cátedra Luiz de Queiroz um livro com a participação de mais de 50 especialistas da área de irrigação que estão colaborando para oferecer ao país todas as tecnologias, as mais avançadas, que possam nos orientar a vencer esta grande etapa que o Brasil precisa de garantir a alimentação para 2050, quando o mundo terá cerca de 10 bilhões de pessoas. São 10 bilhões de pessoas que têm maior renda e, portanto, vão exigir alimentos mais saudáveis, mais naturais, de melhor qualidade, de menor preço e com uma oferta constante, para que eles possam usufruir os benefícios da evolução da nossa agricultura tropical. É imenso prazer, portanto,
de saber que estamos oferecendo nesta data um compêndio que vai servir a estudantes de graduação, de pós-graduação, especialistas e principalmente usuários que, se querem desenvolver a sua atividade, terão um seguro instrumento para orientá-los em qualquer situação. É imenso, portanto, o nosso prazer em poder comemorando os 120 anos da nossa querida Exalc, estar lançando um livro nesse nível, onde se encontra a ciência, a tecnologia disponível a todos que delas queiram fazer uso. Como reitor da Universidade Federal de Viçosa, expresso a minha grande alegria e satisfação em poder participar do lançamento de 2 obras de elevadíssima importância no cenário nacional sobre agricultura irrigada, capitaneadas pela nossa querida Exalc. Esse lançamento reveste-se de um simbolismo muito grande por vários aspectos. Primeiro, por fazer parte das comemorações do aniversário da Exalc, instituição que, ao longo de mais de 100 anos de existência, tem prestado serviços relevantes para o nosso país. Segundo, por permitir a integração de profissionais de todo o Brasil que atuam na área de irrigação e em áreas de interface. Além disso, permitiu a integração de 3 das instituições de ensino mais tradicionais na área de ciências agrárias no Brasil: Exalc, UFV e UFLA. Por isso, a nossa imensa satisfação em poder vivenciar esse momento histórico. As 2 obras intituladas Diferentes abordagens sobre agricultura irrigada no Brasil, História, Política Pública, Economia e Recurso Hídrico, e Diferentes abordagens sobre agricultura irrigada no Brasil, Técnica e Cultura, foram editadas por 3 nomes de destaques no cenário nacional: Dr. Alisson Paulinelli, ex-ministro da Agricultura, indicado recentemente ao Prêmio Nobel da Paz em 2021, terceiro titular da Cátedra Luiz de Queiroz de Sistemas Agropecuários Integrados, referência para todos nós que atuamos na área de ciências agrárias. Professor Durval Dourado Neto, ex-aluno da UFV, professor titular e diretor da Exalc USP, com atuação destacada em modelagem de sistemas agrícolas e agricultura irrigada. E, finalmente, professor Everardo Chartuni Mantovani, professor titular da UFV, com elevadíssima experiência em agricultura irrigada, pessoa pela qual cativo uma relação de amizade e de respeito muito grande, e que foi meu orientador de iniciação científica quando cursei graduação na Universidade Federal de Viçosa. Finalmente, gostaria de parabenizar a Exalc pela comemoração de seu aniversário, aos editores pelo lançamento de 2 obras que certamente serão referência no cenário nacional em termos de agricultura irrigada, e expressar a minha alegria em ter a UFV como partícipe desta importante iniciativa. Muito obrigado a todos. Temos a satisfação de anunciar o término do 1º ano do 3º ciclo da Cátedra Luiz de Queiroz. Para tal, neste momento anunciamos o lançamento de 2 livros vinculados à cátedra, tendo como editores o titular da cátedra, o ex-ministro Alisson Paulinelli, Durval Dourado Neto e Everardo Chartuni Mantovani. O primeiro livro, Diferentes abordagens sobre agricultura irrigada no Brasil, História, Política Pública, Economia e Recurso Hídrico. E o segundo livro, Diferentes abordagens sobre agricultura irrigada no Brasil, Técnica e Cultura. Participam da obra professores e pesquisadores de instituições privadas e do serviço público, contando com 119 autores que abordaram os temas em 55 capítulos, totalizando 1.200 páginas. Será oferecida uma obra nas formas impressa e digital, que servirá de referência aos cursos de graduação em Engenharia Agronômica, Engenharia Agrícola e também para todo o setor agrícola. A apresentação foi elaborada pelo vice-presidente do Brasil, Antônio Hamilton Martins Mourão, o prefácio pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Correia da Costa Dias, e o pós-fácio
pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Simonetti Marinho. Na obra, há duas significativas homenagens ao professor Klaus Reichardt, na área de recurso hídrico, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, e ao professor Salacier Bernard, na área de irrigação, da Universidade Federal de Viçosa, e ex-reitor da Escola Agrícola do Campo de Goitacazes. A publicação conta com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc, da Universidade de São Paulo, USP, Universidade Federal de Viçosa, UFV, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR, e da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, ABID. O livro tem o patrocínio do Banco Itaú, por se tratar de importante material, pois destaca as principais estratégias brasileiras para garantir o aumento da produção de alimentos com sustentabilidade social, ambiental e econômica. Enfim, diante da importância do projeto de consolidação da liderança internacional da Exalc USP, o terceiro ciclo da Cátedra Luiz de Queiroz, ocupada pelo ex-ministro Alisson Paulinelli, foi renovada por mais um ano, de acordo com a Portaria 215, sancionada pelo magnífico reitor da Universidade de São Paulo, em 26 de abril de 2021. Inicialmente, eu gostaria de saudar a todos os participantes dessa solenidade de lançamento do livro Diferentes Abordagens sobre a Agricultura Irrigada e das comemorações de 120 anos da Exalc. Em especial, gostaria de saudar ao professor e ex-ministro Alisson Paulinelli, que ocupa a Cátedra Luiz de Queiroz, e ao professor Durval Dourado Neto, diretor da Exalc. O livro é parte dessa cátedra e reflete muito bem o espírito que sempre moveu as ações do professor Alisson, ou seja, um espírito participativo com mais de 120 autores, informações técnicas como base ao desenvolvimento, ou seja, mais de 50 capítulos e mais de 1000 páginas. Também multi-institucional, participando escolas, faculdades, universidades, centros de pesquisas estaduais e federal, órgãos públicos, iniciativa privada e assim por diante. Além de tudo, é uma obra inclusiva a toda a comunidade técnica brasileira. E o tema não podia ser mais atual, pois a técnica de irrigação moderna permite o desenvolvimento sustentável da agricultura irrigada, prática essa importante que permite a produção de alimentos, fibras e agroenergia de forma intensiva, com elevada produção e produtividade, gerando empregos efetivos, renda e desenvolvimento social e econômico. O Brasil tem hoje 8,2 milhões de hectares irrigados e um potencial muito maior, cerca de 7 vezes, o que garante um futuro promissor para o desenvolvimento da agricultura irrigada. Essa obra, Diferentes Abordagens sobre a Agricultura Irrigada, foi um esforço coletivo importante até chegar a este momento. Um trabalho árduo dos autores, dos editores, de todo o pessoal técnico de apoio da Exalc, para trazer a público uma obra completa sobre o tema agricultura irrigada. Uma boa notícia é que o professor Alisson Paulinelli continua por mais um ano ocupando a Cátedra Luiz de Queiroz, o que permitirá em 2022 lançar em solenidade pública e presencial a segunda edição revisada e ampliada com alguns novos temas e com outros colaboradores que não puderam participar dessa primeira edição. Agradeço a oportunidade de participar dessa importante tarefa como um dos editores, uma oportunidade única poder colaborar com o professor Alisson Paulinelli e com o professor Durval Dourado Neto e também com a Exalc, instituição que há 120 anos
vem participando de forma importante na missão do ensino, pesquisa, extensão e inovação ao Estado de São Paulo e ao Brasil. Anualmente, durante a cerimônia de aniversário da Exalc, as entidades parceiras da instituição que estão aniversariando são reverenciadas pela escola. Essa reverência será conduzida pelo vice-diretor da Exalc, professor João Roberto Espot Lopes. Como ocorre tradicionalmente em nossas celebrações de aniversário, apresentamos alguns registros históricos acadêmicos da Exalc. Em 2021, celebramos 5 anos do programa de pós-graduação em administração, 20 anos de criação do curso de graduação em ciência dos alimentos, 20 anos de criação do programa de pós-graduação em ecologia aplicada, interunidades com o SENA, 40 anos de criação do CEBTEC, 45 anos de criação do programa de pós-graduação em microbiologia agrícola, 55 anos de criação do programa de pós-graduação em ciência animal e pastagens, 55 anos de criação do programa de pós-graduação em economia aplicada, 120 anos de criação do curso de graduação em engenharia agronômica. Celebramos também os seguintes registros históricos: 15 anos que o prédio central, o parque e parte do conjunto que compõe o campus Luiz de Queiroz foram tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo, com o DEFAT. 35 anos que o Parque da Exalc recebeu a denominação de Parque Philip Westin Cabral de Vasconcelos. 70 anos da instalação do vitral do edifício central. 90 anos que a escola foi elevada à categoria de Escola de Ensino Superior, recebendo a denominação atual Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. 95 anos da criação da Revista da Agricultura. 125 anos do lançamento da pedra fundamental do prédio central da Exalc e 165 anos de nascimento da senhora Ermelinda Benedita Ottoni de Souza Queiroz, esposa do idealizador da Exalc, Luiz de Queiroz, e também 85 anos do seu falecimento. E por fim, parabenizamos as entidades parceiras da Exalc: 45 anos de criação da FEALC, 55 anos de criação do SENA, 45 anos de criação da Unesp e 55 anos de criação da Unicamp. Acompanhe agora um breve recorte dos relatos dos ex-diretores da Exalc. A gloriosa não é gloriosa por acaso. Todos os dias, os nossos ex-alunos, eles, ao se exercitarem profissionalmente, eles constroem a fama e a notabilização dessa escola. É do exemplo de cada um deles que a Exalc continua a depender. E esse é um bem muito importante que nós temos. Nessa lápide, quer dizer, está escrito: o teu monumento é tua escola. Se o teu monumento é tua escola, o que acontece? Para a glorificação e perpetuação desse monumento, nós temos o quê? A escola sempre ir para frente, seja no desenvolvimento, na parte de pesquisa, na parte de ensino, de ciência, tecnologia, de inovação. O aprimoramento dessa competência é missão permanente que deve ser mantida no futuro. A geração de conhecimento básico e de tecnologia aplicada à elevação da produtividade agrícola, preservação ambiental e qualidade de vida são características da vocação da Exalc.
mas a formação e aperfeiçoamento de profissionais qualificados ainda será a principal prioridade. E uma coisa que deve ser feita, pensando no futuro, é a continuidade. Eu acho que na Exalc, um ponto importante foi que os diretores que se sucederam sempre procuraram manter o que era bom, transformar o que era mais ou menos e criar novas etapas de desenvolvimento que ajudaram muito a Exalc a se desenvolver e ser classificada no ranking como uma das principais escolas na área de agricultura e pecuária, não só no Brasil, mas no mundo. Muito importante também é não nos esquecermos que são 120 anos dedicados ao ensino, à pesquisa, à extensão, à produção de alimentos e principalmente formação de capital humano neste segmento da agricultura nacional. A Exalc significa liderança, né? A Exalc significa exemplo, a Exalc significa responsabilidade. Então são palavras-chave aí importantes para a condução aí de uma série de atividades reconhecidamente importantes, tanto no cenário nacional quanto internacional. Por isto tudo, as festas de aniversário da Exalc devem ser sempre reverenciadas, para mostrar quão conhecida e respeitada é a nossa escola. Eu me emociono em cada uma delas, a despeito dos quase 50 anos de atividades na Exalc. A íntegra dos depoimentos dos ex-diretores da Exalc está disponível em playlist no canal oficial da Exalc no YouTube, criado especialmente para a celebração dos 120 anos. Acompanharemos o hino da Exalc, letra e música do professor Zilmar Ziller Marcos. A água, o sol e a terra existem com própria beleza, as plantas silentes e sempre sustêm o equilíbrio dos ciclos da natureza. Plantar, criar e conservar que existe pra ensinar, cumprindo missão vitoriosa. Vem inspirar Deus das séries, os filhos da gloriosa, que partem pelo Brasil, a prova lá de norte a sul, cumprindo missão vitoriosa. Plantar, criar e conservar a Exalc que existe pra ensinar, cumprindo missão vitoriosa. Saudações de autoridades parceiras. Quero cumprimentar a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, pelos seus 120 anos. Professor Durval, é um prazer enorme poder falar com vocês e dizer da minha satisfação da parceria que o Ministério da Agricultura e a Exalc têm em vários projetos. Cumprimentar pelos 120 anos de excelência, de formação, de ótimos profissionais na nossa área, o senhor que é agrônomo e eu também, e dizer que o Ministério da Agricultura cada vez mais precisa estar conectado com as universidades brasileiras. Um grande abraço, parabéns pelos 120 anos. Em meu nome e em nome do CNPq, eu quero aqui parabenizar
a nossa Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. 120 anos de contribuição para o nosso país. Parabéns, parabéns à Exalc, parabéns à sua diretoria atual, que faz um trabalho belíssimo, parabéns aos professores tão dedicados, parabéns aos nossos estudantes da Exalc e aos nossos servidores que sempre trabalharam muito pela grandeza da instituição. E parabéns à USP, né? E parabéns ao Estado de São Paulo. É uma comemoração de todos nós, de todos os brasileiros. A nossa Exalc, nos 120 anos, tem uma contribuição belíssima para o país. Não só para São Paulo, mas formando, através do ensino, cidadãos conscientes da nossa realidade, técnicos de altíssimo nível. Muitos deles, ao longo da história dos 120 anos, ocuparam posições destacadas no cenário nacional. Na área de pesquisa nem se fala, né? A Exalc contribuiu e sempre contribuiu muito para o desenvolvimento da agricultura, em particular da agricultura tropical sustentável. Meu nome é Marco Antônio Zago, sou presidente da FAPESP e quero cumprimentar a Exalc pelos seus 120 anos. A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz é um dos mais importantes centros de pesquisa e educação agropecuária do país, além de estar entre os centros mais antigos. Sua fundação é produto de uma época e de uma convicção. A época é o período entre o final do Império e 1920, quando o desenvolvimento do Estado de São Paulo passa a exigir a criação de instituições técnico-científicas para sustentar seu crescimento. Surgem, então, a Exalc, o Instituto Butantan, o Instituto Agronômico, a Escola Politécnica, a Faculdade de Medicina, o IPT. Inicia-se a criação da infraestrutura de ciência que se complementaria com a criação da USP, Unesp, Unicamp, as federais e a FAPESP. Luiz de Queiroz, seu fundador, foi membro de um grupo de acadêmicos, empresários, políticos e intelectuais que deram vida à ideia de que ciência e educação sustentam o desenvolvimento. O tempo mostrou que tinham razão. A Exalc se destaca entre as mais respeitadas escolas de agronomia do mundo, ocupando posições de lideranças nos rankings internacionais e sempre a primeira posição na América Latina. Foi o berço de grandes revoluções em nossa agricultura, associando a ciência com a prática no campo. É um centro de defesa da agricultura sustentável que respeita e valoriza o ambiente. A Exalc está na raiz do grande progresso da agricultura brasileira, hoje responsável por parcela apreciável do nosso PIB. A FAPESP registra mais de 6.000 projetos e bolsas concedidos a pesquisadores da Exalc, dos quais 2.300 são auxílios, 49 são projetos de incentivo a pequenas empresas tecnológicas e 14 são projetos de colaboração entre universidades e empresas. Na última década, foram mais de 2.300 projetos. Entre seus 10.000 graduados estão ministros, secretários de Estado, prefeitos, fundadores e dirigentes de grandes empresas e de pequenas empresas, acadêmicos respeitados no país e no exterior. A Exalc é motivo de orgulho para os paulistas e para o Brasil. A Faculdade Luiz de Queiroz está completando 120 anos. Desde 1901, a Exalc se confunde com a República Brasileira, com a USP e com a história da agropecuária brasileira. Parabéns a todos, professores, servidores, alunos dessa grande instituição. Aqui no Ministério da Agricultura, a Exalc é nossa parceira em temas de irrigação e em temas de inovação para o agro. Hoje é um dia de festejar. Obrigado, Exalc.
É com muita alegria que deixo meu depoimento em homenagem aos 120 anos da Exalc, pois a minha relação com esta instituição está fortemente ligada à minha história de vida. Me formei engenheiro agrônomo nesta casa em 1991. Tenho mestrado e doutorado em fitopatologia pela Exalc e desde 2002 sou professor da Exalc nas áreas de microbiologia e fitopatologia, acumulando muito aprendizado ao longo de toda essa trajetória. No início de 2020, assumi o cargo de diretor-presidente da FEALC, a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, que completa 45 anos em dezembro e está diretamente envolvida com a comunidade acadêmica. Quase 80% das atividades da Fundação acontecem em parceria com a Exalc e, atualmente, estão em desenvolvimento mais de 700 iniciativas de ensino, pesquisa, extensão e inovação, envolvendo cerca de 180 coordenadores e 180 entidades e empresas financiadoras. Destaco, portanto, esta sólida parceria, pautada em valores humanos, de transparência e integridade, com a missão de fazer um mundo melhor. Parabéns, Exalc, pelos seus 120 anos de sucesso. A gente se sente responsável para o resto da vida, porque o espírito da escola e a sua finalidade principal são o desenvolvimento da agricultura em todo o país. O aniversário é para nós muito importante, porque significa um verdadeiro crescimento e desenvolvimento durante os anos que os rapazes estejam aqui. Recomendo a eles que estudem sempre, sem nunca parar de estudar, porque a pesquisa está sempre elevando o grau de profundidade dos estudantes e não convém desperdiçar tudo o que você já sabe. Continue estudando sempre. É motivo de grande orgulho a todos nós estamos ligados a essa profissão. A agronomia é uma profissão extraordinária porque ela se liga às plantas e os animais de tal maneira que nós ficamos também ligados a esses fatores da produção. Portanto, a vocês que estão estudando agora, aprendam a gostar da profissão, a estudar a profissão, a acreditar na profissão, para poderem ter no trabalho uma fase agradável da sua vida. A todos vocês que estão nessa vida, meu agradecimento e, ao mesmo tempo, a minha homenagem. 120 anos. Uma trajetória grandiosa. Hoje, reverenciamos sua história e celebramos o pioneirismo que faz de ti, Exalc, distinta entre as instituições de ensino superior brasileiras. Vida longa à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Exalc, 120 anos.